Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, criei esse canal para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, tá? Dessa vez a gente vai começar uma playlist de 5 aulas sobre teoria dos conjuntos, para que a gente possa resolver problemas de vestibulares e concurso e para que a gente tome conhecimento e crie um embasamento para estudar as funções, tá? Função afim, quadrática, exponencial e logarítmica precisa desse conhecimento prévio de conjuntos e a gente vai começar na aula de hoje, tá? Então, a gente vai estudar hoje, né, alguns conceitos de conjuntos, algumas propriedades e resolver alguns exercícios sobre conjuntos, tá? E aí a gente finaliza a nossa aula 1. E aqui eu queria que você continuasse e você percebesse que esses conjuntos eles têm algumas operações de união, interseção e também a diferença entre esses conjuntos, que são conceitos que são muito cobrados em vestibulares e em concursos, tá bom? Então fica até o final que você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Então, desde já, quando a gente estuda conjuntos numéricos, ou conjuntos de uma maneira geral, a gente está estudando um ramo da matemática, uma área da matemática chamada de teoria dos conjuntos, tá? E essa área da matemática, ela vai trabalhar com a interação entre conjuntos, ou seja, com operações entre conjuntos. E esses conjuntos, eles são inseridos no seu interior elementos. Então, cada conjunto possui elementos no seu interior e esses conjuntos se interagem entre si com operações entre conjuntos. E aqui a gente vai apresentar 3 operações e fica até o final. Então, um conjunto nada mais é do que uma coleção ou um agrupamento de elementos. Então, toda vez que você agrupa, você coleciona, você une elementos, e esses elementos podem ser objetos, podem ser coisas quaisquer, pode ser números, você tem ali um conjunto previamente formado, tá? E esse conjunto, você representa ele de algumas maneiras. A primeira maneira que eu queria destacar aqui é quando você abre chave e fecha chave e insere os elementos no seu interior. Então, eu posso ter, por exemplo, os elementos que estão na minha sala como sendo agrupados em forma de conjunto. Eu abriria a chave e diria que ali dentro tem TV, vírgula, sofá, vírgula, quadro, vírgula, fecharia, né? Colocaria mais um elemento, poderia ser uma estante, fecharia esse conjunto e eu teria um conjunto ali previamente representado, tá? Então, um exemplo bem simples seria esse conjunto A, letra maiúscula, igual, abre chave, colocaria os elementos 1, 2 e 3 e fecharia chave. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma representação algébrica de conjuntos a partir de chave e os elementos no seu interior separados por vírgula. Então, significa dizer que no conjunto A contém os elementos 1, 2 e 3, tá? Uma outra maneira é você citar uma característica. Então, eu posso dizer que esse conjunto B, igual abre chave, representaria todos os elementos X que estão nesse conjunto, tal que, essa barrinha aqui representa tal que, esses elementos do tipo X são números pares. Então, estou representando esse conjunto por uma propriedade. Eu poderia dizer que os elementos são ímpares, eu poderia dizer que são números primos, eu poderia dizer que a quantidade de TV que tem numa casa, TV Samsung, vírgula, TV LG, vírgula. Então, eu poderia representar esse conjunto especificamente, com uma característica ou uma propriedade. Também é outra maneira de representar. E aqui embaixo tem um outro exemplo, que seria as letras A, B, C e D, separadas por chave, também usando a notação de agrupar esses elementos separados por vírgula e com uma chave, tá? Eu queria chamar a atenção aqui para outra maneira de representar conjunto, e vocês também devem estar familiarizados, é utilizando um diagrama. Então, toda vez que você representa, vamos colocar assim, eu vou pegar um conjunto A e vou colocar no seu interior os elementos 3, 5
e 7. São os elementos que estão aqui nesse conjunto A. Eu poderia representar esse conjunto da seguinte maneira. Abriria um diagrama, que nada mais é do que um círculo, um círculo, ou um diagrama mesmo, né? Que seria um círculo, né? Você representaria uma região fechada. Então, essa região fechada, né? Dentro dela eu colocaria o 3, colocaria o 5 e colocaria o 7, fechando, circulando essa região e os elementos do seu interior. O nome desse diagrama é diagrama de Venn, tá? Que você já deve ter conhecimento sobre ele ou já ouviram falar dessa forma de representar conjunto, tá? Ele é bem didático, usar diagrama de Venn, serve para resolver alguns problemas sobre interseção e união de conjuntos, e aí a gente apresenta aqui essas 3 formas de representar os conjuntos, usando notação, no caso abre chave, fecha chave, que é uma forma algébrica de representar, utilizando uma propriedade ou utilizando uma forma geométrica, que é o nosso diagrama de Venn, tá? E esses conjuntos, se eu representar um diagrama de Venn sem nada no seu interior, esse conjunto aqui ele é vazio, né? Então, você não tem elementos no seu interior. Então, seria o caso de um tipo de conjunto, que vai aparecer muito nos problemas também, é o vazio. Então, eu posso representar ele dessa maneira. Eu posso representar ele assim também, ó, que esse conjunto A, eu vou abrir chave e fechar chave. Não tem nada no seu interior. Também é o vazio, tá? Ou então, eu posso usar esse símbolo, né? Eu posso dizer que A, ele vai ser simplesmente uma bola cortada representando o vazio, tá? Então, essa bolinha cortada que a gente representa, isso daqui, pessoal, é o vazio, tá? Então, representar um conjunto vazio, a gente tem várias maneiras de fazer isso. Usar um diagrama sem nada dentro, utilizar as chaves sem nada dentro do seu interior, ou utilizar simplesmente um símbolo que vai representar o vazio, tá bom? Se eu tiver apenas um elemento no seu interior, por exemplo, pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser uma casa aqui dentro. É um conjunto, pessoal, que só tem um elemento. Então, esse conjunto que só tem um elemento é chamado de unitário, que é outra forma também de apresentar esses conjuntos. Conjuntos vazios, conjuntos unitários. Eu poderia também representar, no caso, um conjunto com infinitos elementos no seu interior. Só que utilizando a notação de chave, a gente teria que colocar essa reticência. Então, essa reticência, no final, após a vírgula, indica que esse conjunto aqui, o conjunto B, no caso, tem infinitos elementos, tá? Então, aqui existe infinitos elementos numéricos que estão representados pelo diagrama, tá? Diagrama não, pela chave, né, as duas chaves, que é uma representação algébrica. Então, você teria infinitos elementos. Então, toda vez que você vê esses 3 pontinhos no final, indica que ali tem mais elementos que não foram inseridos, porque são infinitos. E toda vez que você consegue contar esses elementos, né, aqui, ó, é possível contar, aqui é possível fazer contagem, você tem um conjunto infinito, né? Então, é possível efetuar contagem. Então, toda vez que você conta, você tem um conjunto finito sendo representado, né? Vamos destacar aqui, ó, finito sendo representado. O infinito, quando você tem essa reticência no final. O vazio, utilizando um símbolo ou diagrama sem nada, ou apenas abrindo chave e fechando chave. Ou então você tem um conjunto unitário, que nesse caso aqui só tem um elemento no seu interior, que também é uma forma também de representar conjuntos, tá? Aqui também a gente pode fazer algumas operações com esses conjuntos, que eu falei no começo da aula, que a gente ia apresentar aqui 3 operações, tá? Aí fica atento que tem alguns detalhes aqui nessas operações que vão ser importantes mais na frente. Então, a primeira operação vai ser representada por esse U maiúsculo. Então, esse U maiúsculo, ele identifica uma operação entre 2 conjuntos A e B, que a gente chama essa operação de união entre conjuntos, tá? Então, a união de 2 conjuntos é o conjunto de todos os elementos que estão em A e em B unidos, né? Então, você tem os elementos que estão em A ou em B, tá? Então, cuidado com esse ou que está destacado aqui, que vai fazer diferença mais na frente, tá? Então, faltou o B aí, né? Acho que vocês não estão vendo direito, né? Deixa eu só
dar uma deslocada aqui, para você entender o raciocínio. Então, esse daqui, pessoal, é os elementos que estão em A ou em B ao mesmo tempo. Tá? Então, deixa eu só centralizar aqui, para ficar de vocês conseguirem acompanhar o raciocínio. Tá? Vamos adiante aqui. E aqui o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, aqui a gente vai ter o conjunto A, que tem 3 elementos, o B tem 3 elementos. Observe que o A tem 1, 2, 3. Vamos colocar aqui no diagrama. Tem o 1. Deixa eu botar azul para ficar mais fácil de enxergar. Ou preto mesmo, dá um contraste. Aqui vou ter no conjunto A, eu tenho o 1, eu vou ter o 2, eu vou ter o 3, em B eu vou ter o 3, o 4 e o 5, tá vendo? Então aqui você tem todos os elementos que estão nessa região vermelha, representa a união do conjunto A com B. Então, se você tiver uma bolsa com 10 canetas e outra bolsa com 5 canetas, quando você pega uma terceira bolsa vazia e coloca todos os elementos ali dentro, você está unindo conjuntos. Então, quando eu uno, eu pego os elementos que estão em A, os elementos que estão em B e coloco todo mundo no mesmo conjunto, que no caso representaria, pessoal, esse conjunto aqui. Então, todos os elementos que estão em A ou em B, ou em A ou em B, juntos, unidos, né, representaria a união entre dois conjuntos. No caso que seria o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que é os elementos que advêm do conjunto A e do conjunto B. Quando a gente fala de interseção, a gente tem esse U invertido. Então, esse U invertido significa dizer que você vai pegar características que estão no conjunto A e em B ao mesmo tempo. Tá? Então, a interseção de dois conjuntos é o conjunto de todos os elementos que estão em A ou em B ao mesmo tempo. Então, você tem o conjunto A, que tem o 1, o 2 e o 3. O B tem 4, 5 e o 3 está aqui, presente no conjunto A e no B ao mesmo tempo. Então, quando eu faço a interseção, eu estou pegando a região comum aos dois conjuntos, que é essa região vermelha, e aqui a gente tem a interseção B, apenas o número 3. Tá? Então, união, eu pinto todos os círculos, e a interseção, eu pego a região comum, a A e a B, ao mesmo tempo. E quando eu faço a diferença entre dois conjuntos, eu estou dizendo que eu vou pegar os elementos que vão ser subtraídos do conjunto B ou o conjunto A. Então, quando eu faço A menos B, presta atenção aqui, presta atenção. Eu estou fazendo a diferença entre dois conjuntos. Então, eu tenho um conjunto A, vou subtrair o conjunto B, eu vou remover o conjunto B. Então, se eu tenho no conjunto A os elementos 1, 2 e 3, como eu vou remover o B, o que estiver comum sai junto, porque ele vai ser removido. Então, desse conjunto 1, 2 e 3, eu vou remover os que são comuns. Então, o 2 e o 3 vai sair também. Em forma de diagrama, eu teria o elemento 1 aqui, o 2 e o 3 na interseção e o 4 aqui fora. Quando você remove essa parte branca do conjunto, o 2 e o 3 vão ser removidos. E vai sobrar apenas o elemento 1 no seu interior. Então, subtrair, fazer diferença entre dois conjuntos, é remover um conjunto de dentro do outro, utilizando o diagrama ou utilizando essa lógica de os elementos que são comuns vão ser removidos. Para enfatizar, a diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Beleza? Vamos adiante. E aqui a gente começa a fazer alguns exercícios para ficar mais fácil, né? Então, vamos lá fazer alguns exercícios aqui para ficar mais fácil a nossa ideia. Então, a gente tem aqui um conjunto A que tem 5 elementos, o número 1 até 5, e o B tem 5 elementos, vai do 3 até 7. Né? Então, calcule a união de A com B. Vamos fazer usando diagrama para ficar mais fácil. Então, vou pegar aqui, o conjunto, o A está aqui, o conjunto B tem interseção? Tem, o 3, o 4 e o 5. Então, vou colocar aqui o B, Presta atenção para você entender o raciocínio. Esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, e aqui eu vou colocar
exatamente os elementos. Então vamos pegar logo o que está na interseção. 3 está na interseção dos dois, o 4 e o 5. No conjunto A eu vou ter o 1 e vou ter o 2. No B eu vou ter o 6 e eu vou ter o 7. Tá? Como eu estou pegando a união de A com B, então eu vou pegar todo mundo. Tá? Então eu vou pegar todo mundo que está nessa região aqui. Ó. Então eu vou pegar todo mundo que está, né, que estão nessa região, ok, ó, que está marcado. Isso é a união. E quando eu pego a interseção, eu pego essa região interna aqui, ó, que pertence aos dois ao mesmo tempo, tá? Então, sem mais delongas, vamos resolver como é que ficaria isso aqui no cantinho, ó. Então, ó, vamos pegar aqui vermelho, ó. Seguinte, A, item A, a união. Então, seria A união B, seria todos os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Seria o 1, o 2, que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Não na interseção. Seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Essa é a união. E a interseção de A com B seria os elementos que estão na interseção de A com B. Pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Seria apenas o 3, o 4 e o 5. Tranquilo até aí? Então, pessoal, fazer a operação de união e interseção consiste em fazer essas duas interpretações, tá bom? Aqui seria o nosso item B. Mais um exercício. Aqui eu vou ter dois conjuntos A e B e vou calcular a diferença de A com B e B com A. Vamos usar o diagrama para ficar mais tranquilo a gente entender. Aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar uma forma aqui para ficar mais bonitinho. Ó. Eu vou pegar aqui uma forma para ficar mais bonitinho da gente entender o raciocínio. Vamos pegar aqui esse círculo, vou pegar mais um círculo, tá? Vou pegar dois círculos aqui. Eu vou pegar esse aqui seria o conjunto A e esse aqui seria o conjunto B, para você entender o raciocínio. Eu teria os dois elementos aqui, os dois círculos. Então, aqui eu teria, no conjunto A, eu teria, na interseção, está na interseção, o 2, o 4 não está, o 4 está, e só, né? Só 2 e o 4. Então, na interseção, aqui continua, né? Teria o 2, o 4, no A teria o 6, o 8 e o 10. No B teria o 1, o 3 e o 5, tá? Então, quando eu faço, presta atenção, ó, quando eu faço A menos B, eu estou pegando, presta atenção, ó, quando eu faço A menos B, eu estou pegando os elementos que estão em A menos o B, ou seja, eu desconsidero esse conjunto, ó. Essa é a ideia. Então, você desconsidera esse conjunto B, ó. Você está pegando a diferença? O que vai sobrar é 6, o 8 e o 10. Então, quando você faz isso, você pega a diferença. Então, vai ficar 6, vai ficar o 8 e o 10. Tá? Então, A menos B é isso, é excluir, é remover, é retirar os elementos que estão em B. E quando você faz B menos A, que aqui no caso, eu vou tirar o A do seu interior, então consiste em você ocluir. Ó. Então, quando você oclui, o que vai sobrar vai ser o 1, o 3 e o 5. É exatamente o B menos o A. Eu estou tirando o A do seu interior. Tá? E aqui, quando você faz isso, você vai ter exatamente o seguinte. Ó. Esse daqui é A menos B, e quando você faz B menos o A, que eu já expliquei que eu vou retirar o A do seu interior, o que vai sobrar vai ser o 1, o 3 e o 5. Tá? Então, fazer a subtração ou diferença entre conjuntos, é só você imaginar que o conjunto vai ser retirado, todo mundo vai sair junto, e o que tiver na interseção também vai. Tá? Mais uma questão. Esse aqui são três conjuntos. A gente vai calcular a interseção A união B, interseção C. Vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiramente, vamos colocar o diagrama para ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui o conjunto A, que tem 1, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar aqui o B, ó, presta atenção para você entender. O B, aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, que seria 4, 5,
6 e 7. E vou colocar aqui do lado o C. Então, C vai ser esse conjunto aqui, ó. Vou colocar ele aqui bonitinho aqui. O ciclo está meio feio, vou tentar fazer um ciclo mais bonitinho, né? Seria aqui do lado. Esse aqui seria o C. Seria o 5, o 6, o 7 e o 8, tá? Tudo bem até aí? Dá para ver todo mundo? Então, vou fazer o seguinte, ó. O item A, eu vou fazer A união B. Quem é a união B? Quem é? Quem é a união B? Seria, vamos lá, quem é a união B? Seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu estou pegando todos os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, concorda? A e B ao mesmo tempo. Peguei todos os elementos que estavam em A, todos os elementos que estavam em B e coloquei em um conjunto único. Só que agora eu vou fazer A união B interseção C. Olha só, agora tem interseção. Vou fazer interseção C. Quando eu faço isso, eu vou pegar todos os elementos que estão na união, que é esse caso aqui, e estão também em C, que é esse caso aqui. Então, eu vou pegar o 5, está nos dois? Está, ó, o 5 está aqui e também está lá. 6 está no C e também está na união. 7 está em C e também está na união. O 8 não está nos dois. Então, quem seria a união B interseção C? Seria o 5, que está nos dois, o 6 está nos dois e o 7. Então, essa é a união B interseção C. Se a gente fosse fazer aqui embaixo, B de bola, A união B interseção C, só um detalhe aqui, primeiramente você faz o que está nos parênteses. Primeiro você resolve o que está no parênteses, depois você pega o conjunto que está fora. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quem seria, vamos fazer aqui do lado assim, ó. Quem seria, vamos pegar esse parênteses aqui. Quem seria B interseção C? Vamos fazer, quem seria? Vamos lá. Está em B e em C ao mesmo tempo. Quem é? Vamos pegar lá. Quem é que está em B e C ao mesmo tempo? Vamos lá, B e C. 5 está nos dois. Que mais? 6 está nos dois. 7 está nos dois. Então, B interseção C é 5, 6 e 7. Então, eu vou colocar aqui 5, 6 e 7, que está nos dois. Em seguida, eu vou unir com A. Então ficou tranquilo, porque ó, ficou A união B interseção C, que são 3 elementos, que a gente já fizemos aí. Aqui ficaria exatamente, abre chave, ficaria o A, que está ali todo mundo, né, que seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e vou unir com essa interseção aqui. Então, vou colocar o 6 e o 7 também no seu interior, olha só. Então, eu peguei todo mundo que estava na interseção e também que estava em A e coloquei em um conjunto só, representando essas operações entre conjuntos, tá? Mais uma para a gente entender o raciocínio. Considere os conjuntos A e B, faça o diagrama de Venn para os conjuntos A e B. Facinho demais, só representar em forma de diagrama. Vou fazer aqui em cima. Item A. Então, quem seria o conjunto A em forma de diagrama? Vou colocar aqui em cima. Quem seria? O 1, o 2, o 3 e o 4. E o B, em forma de diagrama, seria exatamente o 3, o 4, o 5 e o 6. Só para praticar, um exemplo simples, tranquilo. E agora, identifique a união B e a interseção e a diferença. Vamos lá. Quem seria a união B? Vamos colocar aqui. Quem seria a união B? Vamos ao diagrama. Seria quem? A união B. Vamos colocar aqui. Tem interseção esse conjunto? Tem, né? O 3 e o 4. Está na interseção. Fora seria o 1, o 2. Vamos estar direitinho aqui. Seria o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 está aqui fora. E o 6, olha só. Então, quem seria a união de A com B? Todo mundo que está nessa região aqui. Ó. Então, todo mundo que está que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, representa a união.
Vamos colocar aqui embaixo A interseção B. Vamos colocar aqui, ó, A interseção B. Quem é A interseção B? Seria exatamente, vamos colocar o diagrama, né? Já que ele pediu para eu desenhar o diagrama, vamos colocar aqui o diagrama. Então, seria exatamente, diagrama feio, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui o diagrama bonitinho. Meio estranho esse diagrama. Vamos lá. Quase não sai esse diagrama. Vamos lá. Aqui seria o conjunto A, aqui seria o B, aqui em cima seria o A, aqui seria o B. Então, seria a interseção, seria, vamos colocar aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. A interseção seria todos os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Seria essa região aqui interna. Então, essa região interna comum aos dois conjuntos seria a interseção. Então, essa interseção aqui, a gente já pode colocá-la aqui do lado. Essa interseção seria A interseção B, seria apenas os elementos 3 e 4, para ficar mais tranquilo para você. E essa união aqui, A união B, seria exatamente todos os elementos. Seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E para finalizar, deixa eu puxar essa foto para cá para não atrapalhar você depois, né? Deixa eu puxar isso aqui para aqui, ó, para cima, para não atrapalhar você aqui, tá? Então, aqui embaixo seria, ó, A menos B, ó. A menos B seria, pega os elementos que estão em A. Quem são os elementos? O 1, o 2, aqui vai ter, ó, o B aqui na interseção, né? Seria o A e o B aqui. Seria o 3 e o 4 estão aqui. 5 e 6 está desse lado. Então, quando eu vou fazer A menos B, eu vou remover, né, todos os elementos que estão em B. Então, vou tirar todos esses conjuntos aqui, ó. E o que vai sobrar ali é exatamente, né? O que vai sobrar aqui seria exatamente o seguinte, que A menos B seria apenas os elementos 1 e 2, ó, tranquilo demais. Então, 1 e 2 representaria, né, essa diferença entre dois conjuntos, tá? Mais uma para encerrar. Bora. Questão 5. Um probleminha fácil aqui. Deixa eu puxar essa minha foto para cá, para você acompanhar junto comigo, né? Não ter dúvida aqui, né? Se não tiver espaço, a gente abre a nova guia aqui, tá? Em uma sala de aula, 20 alunos gostam de matemática. Deixa eu abrir uma nova guia aqui. Vamos colocar aqui em cima, ó. Problema 1. Preste atenção. Problema 1. Vamos resolver aqui para você acompanhar comigo o raciocínio, tá? Vamos voltar aqui. Em uma sala de aula, 20 alunos gostam de matemática. Opa! Vamos colocar lá, ó. Então, vamos chamar assim, ó. Matemática. Matemática. A gente vai chamar de M. São 20 estudantes. Vamos chamar aqui, ó. Seguinte, ó. 15 alunos de física. Vamos lá. Então, física. A gente vai chamar de F. Física. F. São 15 alunos. A gente vai ter 10 gostam de ambas as disciplinas. Então, matemática. Então, vou colocar assim, ó. Olha só, presta atenção. Ó. Matemática e física. A gente vai ter 10 estudantes, 15 física e 20 matemática. Vamos lá. Teria o seguinte, vamos apresentar esses alunos por conjuntos. Então, M, conjunto dos alunos que gostam de matemática, F de física, nada demais, acabei de fazer. Desconsidere esses M's aqui, estão aqui só atrapalhando. E tem A, B e C. Quantos alunos gostam de matemática ou física? Cuidado com ou física. Quantos alunos gostam apenas de matemática? Cuidado com essa palavrinha apenas de matemática. Cuidado com essa palavrinha apenas. Quantos alunos gostam apenas de física? Cuidado com essa palavrinha de novo, apenas, que vai aparecer aqui. Pode complicar você e interpretar errado. Cuidado. Vamos fazer o item A primeiro. Matemática ou física. Toda vez que ele falar de ou, união. Falou de e, interseção. Beleza? Apenas diferença. Vamos fazer o A, então?
A ou física. Matemática ou física. Fica assim, ó. Presta atenção. Aqui do lado. Vamos fazer. Item A, a gente vai fazer matemática ou física. Seria exatamente assim, ó. Como é que eu represento isso? Seria matemática ou física. Seria como? Seria o seguinte, ó. Olha só, como é que eu vou fazer, ó. Seria o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, matemática ou física ficaria exatamente matemática ou física. Diagrama. Presta atenção agora. Presta atenção para você não ter dúvida. Ó. Esse daqui vai ser matemática, esse aqui vai ser física. Aqui vai ser física. Aqui você vai ter o seguinte, ó. Os elementos que são de matemática são 20 pessoas, né? 20 estudantes. Então, aqui no meio tem 10. Então, ó, gosta de matemática e de física? 10. Mas matemática não é 20, então ficou 10 aqui. Concorda? Então, eu vou subtrair. Ó. Esse 10 é 20, o total, menos o 10. Tá? Aí ficou 10 elementos. Aqui fora é 15, então ficaria essa região. Preste atenção. Essa região aqui, ela é 15 total, menos o 10 da interseção. Então, ficaria o seguinte, ó, ficaria 15 menos o 10, ficaria 5. Então, essa região tem 5, com esse 10 faz 15, esse 10 com esse 10 faz 20 de matemática. Tá? Então, ó, o item A, a gente já pode resolver aqui embaixo. Então, o item A ficaria matemática ou física. A gente teria o que? Presta atenção. Teria 10, são elementos que estão aqui, 10 da interseção e 15 lá. Então, aqui teria 10, eu vou somar mais o 10 da interseção, mais o 5 da física, que ficaria exatamente 25 estudantes. Tranquilo? Até aí tudo bem, né? Então, gostam de matemática ou física, 25 estudantes. Item B de bola, ficaria como? Item B é a interseção, olha lá. Ó, apenas. Apenas de matemática, vou botar lá. Ó, apenas de matemática, 10 estudantes. Eu vou tirar tudo que tem física, eu só quero só apenas matemática. Então, quando eu fizer a diferença, então, apenas de matemática, ficaria assim, apenas matemática, consiste em você pegar matemática menos a física. Que isso aqui vai dar, olha só, presta atenção, matemática menos a física, que consiste em você remover a física, vai ficar 10 estudantes. Olha só, 10 estudantes. E quando você faz no item C, ó, presta atenção, olha lá, quantos alunos gostam apenas de física? Eu vou fazer apenas física, olha lá, apenas física. Isso aqui eu vou fazer física menos a matemática. Isso aqui vai ficar exatamente 5 estudantes. Porque eu vou pegar a diferença, tá bom? Então, fazer diferença com esses problemas práticos do dia a dia é muito tranquilo. Usando diagrama de Venn facilita, tá? E aí eu encerro a aula de hoje com um problema para vocês fazerem. Então, ó, probleminha para casa, pra vocês fazerem. Em uma escola, 50 estudantes praticam futsal, 30 basquete, 15 praticam ambos. Sabemos que o total de estudantes na escola é 70. Quantos alunos praticam apenas futebol, apenas basquete, futebol ou basquete, pratica nenhum dos dois esportes, tá? Então, encerro por aqui. Essa é a nossa aula 1. Até mais. Valeu!